Bom demais, né? Todos podem se assentar. Bom demais estar na presença de Deus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele tem o cetro. Eu acho que vocês que viveram sempre nessas coisas assim produzidas pela anarquia, né? A família, ela começa a ser desmontada em três pés, o tripé, que a gente trabalha na constelação familiar. Em primeiro lugar, é o pertencimento. Em segundo lugar, é equilíbrio entre direitos e deveres. E terceiro lugar, é hierarquia. Acontece o seguinte, que muita gente vê liberdade como libertinagem. O livre-arbítrio é interpretado como uma arma, e não como uma ferramenta que Deus nos dá para a construção de um mundo melhor. E como é que as pessoas se relacionam com Jesus? Como é que elas se relacionavam com Jesus? O que Jesus representa para a vida das pessoas? Se as pessoas soubessem entender isso... Quando estive na Nigéria, eu fiquei um mês na Nigéria, fui recebido por 3 reis de comunidades. Na África, para você entender, a África tem muitos povos, muitas etnias. A ONU dividiu isso para organizar, pseudo-organizar, dividiu esse continente imenso, de muitas etnias, dividiu em 52 nações. Mas até hoje existem velhos que reclamam que isso foi uma violência que se cometeu, uma violência étnica, sociológica, antropológica, porque colocou parte de povos num lado, num certo país e outra noutra. Mas o que mantém aquele povo durante muito tempo é muito mais o que nós chamamos de direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É o direito do costume. É um direito espontâneo, um direito inerente, não um direito aderente. E aí, esses reis dessas comunidades, eles cuidam e são respeitados, gente. Eu fui em 3 palácios e comunidades pequenas. E tem todo um cerimonial, tem todo um rito para você chegar até ele, até se sentar diante dele, se colocar diante dele. E ele tem os reis lá da Nigéria, eles oferecem, fazem questão de oferecer uma castanha chamada culanete para a gente. É uma desfeita se você não pegar aquela castanha amarga, ela é amarga. Mas, segundo muitos, não sei se a irmã Joana conhece essa castanha, a castanha amarga, dizem que dá muita longevidade. Parece que funciona no pastor Clemente Abbasi, que ele já está com uns 86, 87 anos, ele ficou viúvo 2 vezes, né? E já casou pela 3ª vez, e em todos esses casamentos ele gerou filhos, né? Então, mas eu estou falando isso, gente, porque esse povo, ele entende uma questão chamada hierarquia. Então, como é que começa a se desmontar isso que se chama hierarquia, que é a noção de posições, de papéis. Então, começa na célula máter da sociedade. E quem é desrespeitoso dentro da sua casa vai ser desrespeitoso no meio da sociedade. E, lamentavelmente, ele vai ser desrespeitoso também na vida espiritual, quando se dirigir a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que
aquilo que está escrito lá em Hebreus, que diz, tendo ousadia para entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora, veja, essa pessoa que não atende, uma mãe que não atende, um pai, o pai é a primeira ideia do Pai Celestial. Se não respeita, se é desrespeitoso com o Pai terreno, como é que ele vai ser respeitoso com o Pai Celestial? Mas, olha só, na constelação, a gente tem que trabalhar isso na família. Primeiro, a questão do pertencimento. Você tem que se sentir da família, você pertence a essa família, eu sou dessa família. Pertencimento. Se isso está dilacerado, tem que ser resgatado, tem que ser revitalizado, o pertencimento tem que ser revitalizado. Equilíbrio entre direitos e deveres. O que cada direito de cada componente da família vai até onde começa o do outro, tudo isso. E, por último, a hierarquia. Quem que é o sacerdote do lar? Quem é a sacerdotisa do lar? Aí isso se desmancha na família, na célula máter da sociedade. Aí se desmancha na relação das pessoas com Deus. Como é que as pessoas estão indo para Deus? Se aproximando de Deus. Elas chegam de qualquer jeito. Olha só, nessa oração por proteção, isso é um salmo de Davi. Ele diz assim, Ele é o nosso Rei e o nosso Deus. Então, ele diz assim, atende a voz do meu clamor, ó Rei e Deus meu. Ele não está dizendo, lógico que eu acho bonito, assim, de vez em quando a gente fica assim, bem popular, bem pop, né? Ô, cara, tudo bem. Mas será que pega bem eu chamar Jesus de cara? Será que eu posso me dirigir? Ô, JC, vê se faz alguma coisa por mim aí, JC. Você escreveu aqui, você tem que cumprir, viu? Olha, ele falou, atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu. Quando ele está falando de rei, ele está falando essa ideia de rei, o cara respeitando nessas comunidades todas, elas não se dissolveram socialmente, não virou bagunça, porque tem esses reis. Na África toda, em Angola eles são chamados de soba, eles andam até farmar, eles precisam impor um pouco. Lá na Nigéria não precisam impor tanto, ele não precisa se vestir fardado. Lá, para se impor um pouco, ele tem que andar com uma farda caque, um crepe, tudo, sobas. E onde nunca chegou polícia, eles estão comandando, segurando tudo lá, não deixando a bagunça tomar conta. Existe um respeito. É lógico que tem um lado maligno nisso tudo, porque se Deus não estiver nisso, eles podem entrar pelo caminho de interpretar não o pensamento de Deus, mas o pensamento de Satanás, e isso acontece muito. Mas existe um senso de respeito. Como é que por que você se ajoelha? Por que você se ajoelha? Existe uma modalidade chamada prosquinel, que é uma modalidade de adoração, onde você adora com o seu corpo.
quando você se encurva diante de Deus, quando você se ajoelha diante de Deus, isso já é uma adoração. Mesmo sem emitir um só som, você já adorou a Deus. É o adorador prosquinel. Você está respeitando esse Deus. A pessoa quer, é assim, essa geração do tudo pronto, né? O camarada pega pelo zap e pergunta lá do quarto: o almoço está pronto, mãe? Dá para você trazer um prato aqui? Então, hoje o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus, como é que Deus trabalha? O Espírito Santo nos leva a Jesus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a Jesus e Jesus nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai nos recebe como filhos. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É assim que funciona. Não dá para ficar fugindo. Por quê? Não adianta. Rei é dominador. Ele tem o controle de tudo. Rei é dominador. Inclusive, Jesus, esse rei, nos fez reis e sacerdotes. Então, nós não somos dominados. A partir do momento que o aceitamos, que o sangue dele veio sobre a nossa vida, nós deixamos de ser dominados e passamos a ser dominadores. Ele nos fez reis. E ele nos fez também sacerdotes. O que é um sacerdote? É aquele que ministra diante do altar. É aquele que ministra diante de Deus. É aquele que se dirige a Deus. É aquele que tem a sua voz entendida e atendida por Deus. Então, atende a voz do meu clamor. Olha só. Jesus até começa a sorrir, né, quando ele ouve uma menção como essa. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu. Ó Rei Deus meu. E o que ele é Deus? Ele é absolutamente homem, mas é absolutamente Deus. Ele entende a parte de Deus e entende a parte do homem. Como disse a profecia de Isaías 53, que sabe o que é sofrer. Ele entende o que passa com você. Agora, não é pelo fato dele ser meu irmão mais velho que eu vou ser desrespeitoso com ele. Então, olha só, na África a gente aprende muita coisa. O mais velho é o pai. O irmão mais velho é o pai. O pastor, se o pastor Manuel Zeca está cultuando com a gente, ele vai ouvir isso. Ele chama o pastor Domingos Zeca de pai. É o irmão mais velho. A irmã Joana é a mais velha. Ela é chamada pelas irmãs dela de mãe. Então, o meu Jesus é meu irmão mais velho. Eu vou bagunçar minha relação com ele? Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti vigiarei com mais fervor. Vem dar ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, a minha meditação entrego a ti. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, em longas noites eu a ti vigiarei. O teu reino, ó Deus bendito, vem a nós. Ó, derrama da tua bênção sobre a sua igreja. A pessoa capricha, a pessoa se torna erudita para conversar com Deus. Então, o Espírito Santo ele faz um esforço muito grande
Nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Ainda bem que nós temos um maravilhoso Espírito Santo, que mesmo se a gente saber orar direito, a gente não sabe orar, o Espírito Santo coloca essa revelação na caneta de Paulo, na sua carta aos Romanos, né? Romanos 8, 26, o mesmo Espírito Santo intercede nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas antes disso tudo, Jesus disse, olha, e orando não useis de vãs repetições. Aí ele ensina uma oração que tem uma pauta composta de adoração, louvor, confissão e petição. Adoração, louvor, confissão, petição e intercessão. Então, hoje o Espírito de Deus está falando assim, pessoal, se ele fosse usar um termo bem pop, né, falar assim, galera, melhora esse negócio aí, melhora a verbalização dos sentimentos de vocês para orar. Porque está meio bagunçado, galera. Ele diria isso. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor. Ou, na outra versão, atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu. Pois eu a ti vigiarei com muito fervor. Ó Deus, de manhã tu ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Não é o tal do negócio assim, delivery, geração tudo pronto. Está pronto aí? Delivery era assim, né? Acho que o negócio do Habib desmanchou, que é dos 28 minutos, acho que ele desistiu, né? Mas eram 28 minutos, né? Se não conseguisse trazer... Se não trouxesse em 28 minutos, não pagava, né? Era isso o desafio? E muita gente projeta isso em Deus. Você está falando com qualquer um? Você está pedindo para qualquer um? Rei meu e Deus meu. Nosso Rei e nosso Deus. Amém? Vamos cantar?
Glória a Deus. Esse amor não falha. Embora a gente seja, enquanto pastor, ministro, a gente tem que ter uma palavra meio firme às vezes, mas a gente sabe que muitas vezes uma lágrima é uma frase para Deus. Mas no que está em nós devemos melhorar a nossa comunicação. Interessante que o casamento ele começa assim, né? Meu amor, minha rainha. Começa a casa cheirosinha, romântico, tudo, né? Perfumado, aquelas melhores roupas. E aí depois vai caindo, né? Uma queda livre, né? No casamento. Aí começa a ficar uma coisa triste, né? Rotineira. A rotina começa a ser a maior inimiga do casamento, viu, Marcos? E tem que manter lá aquela casa cheirosinha lá, certo? E quantas pessoas começam no seu relacionamento com Jesus? A gente chegou na casa é que eles trocaram de casa, né? Mas o Danilo agora está novinha de novo lá, porque eles trocaram de casa. Mas na outra casa já está ficando mais judiadinho, aquele negócio e tal. Gente, isso é no sentido assim, de família humana, mas o nosso relacionamento com Deus, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Eu ando sendo tocado por uma música que é cantada por esse cantor aí, fala, a música é de Yeshua, e a noiva falando, chamando o noivo, num romantismo muito grande. Se você quer entender por que existe o livro de Cantares, no livro de Cantares, Salomão é um tipo do Senhor Jesus, com toda aquela bicaria, aquele romantismo para cima. E a sunamita é a noiva. Você acha que Jesus está satisfeito com aquelas coisas que vão sendo dizendo dentro do casamento, né? Tudo bem? Está mais que bom. E aí, você comprou aquilo que eu te pedi? Comprei muito mais. Então, a vida vai ficando numa relação insuportável, gente. Mas Jesus é misericordioso. Ele é gracioso. Só que o Espírito de Deus ele tem que corrigir a gente. Porque é Ele que faz esse link. É o Espírito Santo que adorna a noiva. É o Espírito que vai cantar em dueto com a noiva. Maranata, vem, Senhor Jesus. E hoje o Espírito de Deus está dizendo, melhore a sua oração. Melhore os termos da sua oração. Se dirija a Ele como um carinho maior, um afeto maior, ternos afetos, entranhas de misericórdia. Então, o povo de Deus precisa melhorar. O povo de Deus tem que acordar para isso. Nós estamos perdendo muito. Os serviços de culto perderam demais, gente. Perdeu demais. Se a gente não acordar, nós vamos ficando aí, esse povo objetivo. De repente, a gente condena a teologia da prosperidade, a confissão positiva, e no nosso serviço de culto acabamos fazendo a mesma coisa. Não no sentido de querer dinheiro, de querer prosperidade, carro, casa, esse negócio, mas no sentido de se dirigir a Deus. Então, vamos fazer um compromisso com Deus? Dar uma melhoradinha na oração, assim? Aquela repetição, né?
A pessoa nem sabe mais. Ela já falou tantas vezes que ela já nem tem mais sentido a oração. Né? Orando, não useis vãs repetições. Sabe quem está falando isso? É o noivo. Está falando para quem? Para a noiva. Valorizar esse momento que o autor da carta aos Hebreus, ele diz que é aquilo que acontecia só com o sumo sacerdote uma vez por ano. E nós podemos fazer 2, 3 vezes, 4, 5 vezes por dia. Quantas vezes quisermos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe o que ele está falando? O que é isso tudo? Você está pensando, deve ser uma festa, um congresso, um negócio assim tão grande assim. Não, é a sua oração, meu querido. É a sua oração lá no seu quarto. É isso. É essa oração que você vai fazer daqui a pouquinho aqui. Você já fez. E que você vai fazer hoje, ainda, chegando na sua casa. Valorize isso. Amém? Falemos com Deus. Deus, ensina o teu povo, ó maravilhoso Espírito Santo, ensina o teu povo. Nós não sabemos como orar. Ensina o teu povo, maravilhoso Espírito Santo. Ensina, capacita o teu povo para ser um povo de oração, uma oração que chegue no trono da misericórdia de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Trabalha na vida de todos os que estão cultuando nesta noite, para que façam deste momento da oração o grande e maravilhoso momento na vida de todos. Ó Deus, eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo, sê com o Teu povo, sê com a Tua herança, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu prometo para vocês todos que estão aqui, e aqueles que pediram,